O presidente americano Donald Trump confirmou hoje ter dado autorização à CIA para realizar operações secretas na Venezuela. Confira. A decisão abre a possibilidade de que a agência de inteligência dos Estados Unidos opere em solo venezuelano, com ações para, segundo Trump, combater cartéis ligados ao narcotráfico. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Fontes ouvidas pelo jornal The New York Times apontaram que o objetivo de Donald Trump seria derrubar o regime de Nicolás Maduro. Até aqui, as operações americanas se limitaram a ataques aéreos contra embarcações que deixavam a Venezuela carregadas, segundo a Casa Branca, com drogas destinadas a abastecer o mercado americano. Nesta quarta-feira, inclusive, os Estados Unidos bombardearam um barco que havia deixado a costa venezuelana. 6 pessoas morreram. Além dos ataques, o Pentágono ampliou a presença militar na região. Já são 8 navios de guerra e um submarino nuclear na parte sul do Caribe. Em entrevista à CNN, a opositora de Maduro, Maria Corina Machado, que ganhou o Nobel da Paz na semana passada, disse ser favorável à ofensiva americana. So any criminal structure remains in power, in control, with the sources it gets. In the case of Maduro and his criminal narco-terrorism structure is to drug trafficking, gold trafficking, arms trafficking, even human trafficking. And we need to cut those flows from coming in. Viola, o que a CIA consegue? E até onde você acha que o Trump pretende ir no caso do regime de Maduro? Bom, depende, digamos, a CIA combinada com todas as forças militares que tem Estados Unidos na região, pode conseguir algumas coisas significativas. Por exemplo, realmente, digamos, ou seja, não vai ser fácil, mas, digamos, fazer uma operação contra Maduro que decapite o regime e que já tenha preparado uma negociação com a parte mais sensível, a democracia da negociação com Trump, do alto comando militar, e que disso surja uma mudança de regime, com um regime menos anti-americano, e que, digamos, coloque a Venezuela afastando-se um pouco mais ainda da China, da Rússia e do Irã. Isso seria o objetivo de Trump, na minha opinião, tá certo? Mas também é um objetivo, em geral, de intimidação para forçar que os próprios militares derrubem a Maduro sem necessidade de uma operação, digamos, ou seja, tanto de forças especiais em terra quanto de missilística contra Maduro, tá certo? Agora, saber até onde quer chegar Trump é difícil, mas Rubio é mais claro, por todas as manifestações que ele tem feito, o secretário de Estado, ele quer mesmo a mudança de regime na Venezuela, tá certo? Provavelmente a Trump a mudança de regime não interessa. A Rubio talvez interesse, digamos, alguma mudança que favoreça, digamos, alguma democratização de Venezuela. Mas tudo isso é muito difícil, digamos, porque basicamente, digamos, é uma sociedade fracturada, você tem toda uma série de forças armadas, forças, digamos, de segurança, coletivos chavistas e demais, que estão aí e nós não sabemos como vão responder, digamos, tá certo? Então é bem complexo, digamos, mas Trump é sempre imprevisível. Mas é complexo, eu reconheço e agradeço o seu esforço em chamar nossa atenção para a complexidade dos fatores envolvidos, Viola. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos lidando com algo que é muito simples do ponto de vista de tentar entender o que um chefe de Estado, no caso Trump, vai fazer. Ele tem que respeitar um princípio velho de estratégia, Lorival, que é alinhar o que ele tem à disposição com os objetivos que ele quer atingir. Então, o que ele tem à disposição para atingir os objetivos que a gente assume que seja o de derrubar o governo do Maduro? Bem, a gente sabe que ele não quer se envolver numa mudança de regime, não quer envolver tropas terrestres numa mudança de regime,
por causa do que se chama nos Estados Unidos do quagmire, né? O Pantanal, o atoleiro que foram o Iraque e o Afeganistão, que ao criticar e ao condenar, isso ajudou a se eleger, inclusive em 2016. Uma operação secreta, né, de serviços de inteligência perde chance de ter sucesso quando ela é anunciada. Por definição, deixou de ser secreto. E o Trump sabe disso, ele sabe guardar segredos. Por exemplo, no bombardeio ao Irã, ele guardou os segredos, ele só anunciou depois que os aviões já estavam voltando em segurança para os Estados Unidos. Então, não é que ele seja incapaz de guardar um segredo desse. Ele anunciou isso porque ele tem interesse porque é mais prioritário para ele todo o proveito político do anúncio em si, da pressão em si, do que propriamente a execução da operação. Ano que vem tem eleição na Flórida. O Marco Rubio quer ser candidato desde que tenha o apoio do Trump. Aliás, isso vai influir na conversa entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira amanhã. Essa questão da Venezuela é importantíssima para o Brasil ter uma entrada nos Estados Unidos e é um ponto de atenção. Mas tudo que o Trump está fazendo em relação à Venezuela, esses bombardeios a embarcações pequenas, não tem uma lógica técnica, né? Assim, porque a Guarda Costeira já fazia muito bem esse trabalho de interceptar, inspecionar as embarcações. E, aliás, a Venezuela, segundo a agência da ONU de combate às drogas, por ela passa apenas 5% da cocaína produzida na Colômbia. Então, a Venezuela está longe de ser uma prioridade no combate à entrada à cocaína. E mais ainda, se a prioridade é o fentanil, né, que o Trump estabeleceu, não passa nada pela Venezuela. Não é produzido na Venezuela, é produzido no México com ingredientes vindos da China. Então, fica claro que o objetivo aqui é puramente político e informacional. Se, mediante essas pressões, os militares venezuelanos desistirem do regime Maduro, tanto melhor. Boa questão. Boa questão. E nesse ponto, a gente nota um foco de preocupação aqui, nos estabelecimentos, digamos, particularmente no Exército Brasileiro, que é o que está, no momento, se mobilizando de alguma maneira naquela região. Já vinha desde a questão de Essequibo e se tornou essa preocupação por parte dos militares brasileiros mais aguda nos últimos meses. Agora, até aqui, Viola, pelo menos o que a gente fica sendo informado por conversas nesses setores, não parece haver qualquer sinal de dissidência nas Forças Armadas venezuelanas e no seu aparato. No seu aparato de segurança é muito difícil mesmo aparecer as forças de dissidência. Em geral, aparecem quando o regime já caiu. Mas nas Forças Armadas, não. E a gente já viu isso no chavismo em coisas anteriores. A gente viu aqui e ali alguma manifestação de descontentamento, de possível dissidência em relação ao regime e quem o conduz. Você vê alguma nesse momento? Eu não vejo, nem tenho capacidade nenhuma de ver, mas teoricamente, hipoteticamente, o nível de pressão é muito alto agora. Inclusive para Trump, digamos, ele avançou bastante e retroceder tem um custo também, certo? Mas eu acho que, ninguém sabe, obviamente, digamos, mas eu acho que ele está apostando em que vai haver uma dissidência, que isso ninguém vai saber, nem a CIA, nem ninguém vai saber, mas que há uma dissidência, porque, digamos, tem obviamente, todos os altos militares, o alto comando, está muito preocupado, digamos, pela situação, digamos, tá certo? Então, não é difícil um grupo de generais, ou mesmo poucos, com audaces de golpe, dar um golpe que implica, por exemplo, liquidar a Maduro, colocar um avião e mandá-lo para a Rússia, qualquer coisa disso. Isso é impossível prever, mas eu entendo que Trump avançou muito para ficar só nisso. Tá certo? Só em que, como se é só uma manobra política para internamente nos Estados Unidos. Tem esse componente também, mas acho que tem um componente de algo, digamos, que ele
realiza uma demonstração de força na América Latina, intimidatória, inclusive mais ampla. Lorival, tem alguns segundos, queria encerrar com você. De alguma forma, o Trump estaria próximo ao point of no return, ao ponto depois, além do qual já não se consegue mais retroceder? O Trump não conhece points of no return. Se ele conhecesse, ele não ofereceria conversar com o Lula sem o Lula dar nenhuma indicação de que vai fazer o STF perdoar ou abdicar dos seus processos e tal. O Trump, ele busca ter a iniciativa e ter impacto. Então, é isso que fica registrado na memória de todo mundo, a percepção que todo mundo tem do Trump. Não é da linearidade das coisas que ele apresenta como objetivos, mas da persona que tem impacto e que tem iniciativa. E é isso que ele está fazendo com essa narrativa sobre a Venezuela.